Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto Iniciação de número 211. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a todos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação, hoje de número 211. Então, vamos nessa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Catira, Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? É uma felicidade, um prazer muito grande encontrá-los aqui novamente. E vamos dar início aqui à nossa programação deste sábado, né? Justamente o projeto Iniciação. O projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar na vida, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases importantes. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. Sempre lembrando que, conforme o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Muito bem? Isso é muito importante. Então, estamos aqui, devemos dizer que aqueles que querem seguir o caminho da iniciação devem desenvolver o seu projeto de iniciação, devem se filiar a uma escola iniciática. Isso os nossos mestres nos ensinam, né? Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar. Mas, de nossa parte, nós convidamos que as pessoas interessadas venham fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que ela pode fazer? Como é que ela deve fazer para providenciar isso? É muito simples. Entra na internet, através de uma ferramenta de busca, procura lá o site, põe lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site de Eubiose. Entrando no site, vai ter muitas informações a respeito da instituição e, além do mais, ela pode encontrar um departamento perto da sua cidade, na sua cidade ou perto da sua cidade, no seu estado. Então, no site, ela tem lá um caminho, né, que a pessoa vai saber todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Vai saber o endereço, o telefone, o site, o e-mail. Então, a pessoa entra em contato e marca o início do seu grau, o grau peregrino. O primeiro grau para inicial da sociedade é grau peregrino. Depois existem mais 4 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí ela pode participar de tudo que existe na eubiose. Palestras internas e externas, ritualísticas, muito importante, né? Encontros, todos os encontros que a eubiose realiza, e, principalmente, ela tem o direito de ler as revelações do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Aí está. Agora, pode ser que o contato com através deste site da eubiose, a pessoa pode verificar que não existe uma cidade, um departamento na sua cidade, ou o departamento é muito longe, ela teria que viajar muito longe, tudo bem. Aí, então, tem uma saída. Ela pode fazer o EAD, Ensino à Distância. Pelo mesmo caminho, através do site, ela entra em contato com o departamento do seu estado, e faz o vínculo, né? Faz a inscrição para receber as aulas pela internet. E tudo continua, então. Ela pode fazer presencialmente ou pela internet. Aí estão as duas opções para os nossos queridos irmãos. Muito bem. Estamos aqui, então, novamente para realizarmos estudos a respeito do processo iniciático e assim por diante, né? Hoje eu escolhi aqui abordar um assunto muito importante de um ser de enorme elevação espiritual chamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, muito bem? Ele é uma das expressões mais belas do espírito humano, o grande Mahatma Gandhi, né? Tão bela, é uma alma tão bela, que o gênio Albert Einstein disse uma vez que as gerações por vir terão dificuldade em acreditar
que um homem como este realmente existiu e caminhou sobre a face da Terra. Einstein, se referindo a ele, né? Que no futuro a humanidade seria muito difícil acreditar que um ser de tão enorme capacidade e amplitude espiritual caminhou sobre a face da Terra. Mohandas Kamarchand Gandhi, conhecido popularmente como Mahatma Gandhi, foi um misto de santo e político, sem tê-lo sido efetivamente. Ele fazia esse trabalho, mas não era efetivamente nem um guerreiro, nem político. Né? Era um sábio, sim, isso é muito bem. Né? Sábio e guerreiro, brilhante estrategista e detentor de uma alma bela como um raro cristal. Foi uma das expressões humanas que conjugaram a verdadeira mística com a superinteligência, equilibrando amor com rigor, as duas colunas mestras do rei do mundo, né? Amor e o rigor. Muito bem. Sua vida, a vida de Mahatma Gandhi, é marcada por inusitado, coisas que não se esperam que acontecesse na vida de um ser como esse, aconteceu. Uma coisa a vida de Gandhi realmente é inacreditável. Inacreditável. Né? Quem lê a biografia dele chega a essa conclusão. Né? Sem usar armas, era um guerreiro, mas não usava armas. Era um guerreiro desarmado. Um guerreiro desarmado. Sem usar armas, conquistou a independência da Índia e se tornou o pacifista mais notável da história. Ele lutava pela pacificação da humanidade, das guerras, dos conflitos e assim por diante. Né? Sua ação política era heterodoxa. Mesmo sendo o maior líder político da Índia, nunca exerceu um cargo efetivo. Ele nunca teve um cargo efetivo, mas era um grande líder na época, grande líder. Suas estratégias incluíam jejuns e prisões sem resistência. Ele passou 2.338 dias de sua vida na cadeia. Ele ficou muito tempo na cadeia preso, olha só que coisa. Rejeitou o epíteto de profeta e o título de Mahatma, que em sânscrito significa grande alma. Mahatma quer dizer grande alma, que o povo insistia em lhe atribuir. Era uma autêntica expressão da universalidade, pois respeitava as diferenças e defendia a união harmônica de todas elas. Ele defendia a união pacífica de todos os seres humanos, de todas as religiões, de todos os povos e assim por diante. Sonhou com uma convivência pacífica entre muçulmanos e hindus na Índia. Era tido como uma liderança espiritual, mas nunca efetivamente o foi. Sua vida estava predestinada ao serviço político, mesmo que de uma forma inusitada, não imaginada e pouco convencional. Ele era um político, mas não um político como nós entendemos na forma de hoje. Né? Foi fonte de inspiração para muitos filósofos, líderes políticos, ativistas, como Martin Luther King, é isso? E para grupos de várias naturezas, né? Pelo planeta inteiro. Né? Ele tinha uma hierarquia espiritual, ele pertencia a uma hierarquia espiritual extraordinária. Né? Gandhi era um adepto, Jiva. Pronto, só para iniciar. Gandhi era um adepto Jiva. Dentro das linhas do antigo Pramanta, era um subaspecto do quinto aspecto da linha átmica. E segundo professor Henrique José de Souza, sua trajetória reencarnacionista é admirável, principalmente no ponto de vista avatárico, conforme o nosso mestre nos ensinou. Ainda, segundo o nosso mestre professor Henrique José de Souza, era ligada a um adepto misterioso que habitou o Planalto Himalaio. Dizem as lendas circunvizinhas que era o próprio Brahma encarnado na Terra para salvar os homens. Outros afirmam que era o espírito guardião da imensa montanha, para não permitir que os ocidentais transpusessem o colossal portal que separa a morte da vida, ou o Ocidente do Oriente. Nesse caso, Índia, para esses, já não merecia confiança, porque era do domínio inglês. A Índia tornou-se... Eles não chamavam que era colônia,
Eles falavam que era um protetorado inglês. Ainda dizia que os ingleses diziam que protegiam a Índia, mas eles dominavam a Índia, né? Era como uma colônia, né? Tal adepto acabou ouvindo a voz interna ou da consciência que lhe ordenava transportar-se para a Índia, onde deveria encontrar 7 discípulos já preparados para tal fim. Entre esses se achava o próprio Gandhi, que a viva força desejava libertar a Índia da sua rigorosíssima escravidão. Foi a principal causa desse tão sublime gesto de hoje. Então, Gandhi lutou pela libertação da Índia e conseguiu. Segundo o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, neste final de ciclo, a democracia termina no Ocidente com a morte do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt e no Oriente com o assassinato de Gandhi em 30 de janeiro de 1948. Ele foi morto em 30 de janeiro de 48. Gandhi, assim como Roosevelt, estava envolvido num projeto muito grande e ousado do governo oculto do mundo para a face da Terra nesse século XX, que depois seria radicalmente alterado devido ao acidente de Lisboa. Aí existe uma história que a gente... nas palestras a gente fala de maneira superficial, né, de maneira sintética, mas quem entra dentro da parabiose, estuda as relações, entende exatamente o que foi o acidente de Lisboa. Através do acidente de Lisboa, que o mestre foi um dos pontos da trajetória do nosso mestre, quando tinha 16 anos, quando ele foi para a Índia. Depois voltou para o Brasil para exercer a sua função como orientador para uma nova civilização. Segundo profetas milenares, o Avatara Maitreya nasceria no Oriente em 1900, filho de gêmeos espirituais. Lá cresceria e teria sua formação básica. Em 1921, viria com seus pais para o Ocidente, mais especificamente para os Estados Unidos, onde passaria um ano e em 1922 viria para o Brasil. 21 e 22 viria para o Brasil. Daqui seria apresentado ao mundo como esperado supremo instrutor. E para que o mundo tivesse as mínimas condições para reconhecê-lo e ouvir suas palavras, 7 crianças da face da terra seriam trocadas por 7 agartinos, que seriam arautos e fariam um trabalho espiritual preparando as consciências humanas. Veja só como é todo esse projeto divino, né? Para o mundo e para o Brasil. Né? E esses 7 seres tornar-se-iam estadistas e preparariam politicamente o globo para esse novo projeto humano. Um desses seres políticos foi Gandhi. E mesmo sem nunca ter assumido um cargo político, foi um autêntico estadista em seu país. Ele nunca exerceu um cargo político, mas ele fazia a política de maneira elevada. É isso? Sinárquica. Numa visão sinárquica. Era um sinarquista. Gandhi era um sinarquista, realmente. Né? O nome Gandhi tem uma estreita relação com o termo sânscrito Gandha, significando aroma, perfume. Sebastião Videira Vidal, que foi um dos grandes discípulos do nosso mestre e professor Henrique José de Souza, escreveu que o Mahatma Gandhi era uma grande alma com o perfume, com o odor do segundo trono, pois era um sustentáculo físico de um grande ser, ou de uma grande alma, Mahatma. Por isso que o chamavam de Mahatma. Né? Quando o ser está avatarizado pelo bija dos avataras, quando há a presença dele, sente-se um perfume, que é o seu perfume ou a sua vibração. O discípulo, ou a alma avatarizada, inspirada pelo seu espírito ou ego, disse que está com o perfume do seu mestre, o ego. Gandhi, talvez aqui interessante tudo isso do Gandhi, né? Gandhi era, de uma certa forma, tinha uma ligação indireta com a obra aqui no Brasil. O líder indiano mantinha correspondência em Esperanto com o Dr. Jado Couto Maciel, o grande baluarte da obra em Salvador. Ele mantinha correspondência com um membro da eubiose, olha só. Este último, Dr. Jado,
fundou o Núcleo Pacifista Vínculo Internacional da Amizade e o seu órgão oficial, o Elo Fraternal, composto por ele durante muito tempo. Desde 1932, foi um grande batalhador desse movimento, né? Então, veja só que interessante. Um pacifista. Gandhi era um pacifista por vocação. Ele batalhava. Ele era um guerreiro sem armas. Tinha um enorme poder de combate sem armas, mas era um pacifista por vocação. Por mais curioso que possa ser, Gandhi foi uma das maiores expressões do pacifismo que já existiram, mas nunca ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele deveria ter ganho o Prêmio Nobel da Paz, mas não recebeu. Apesar de ter sido indicado para tal prêmio por 5 vezes, nunca o recebeu. Ele foi indicado para o Prêmio Nobel por 5 vezes, mas não o recebeu. E hoje qualquer um aí indica e ganha, né? É uma coisa difícil da gente entender. É o fim de ciclo, Né? Muito bem. Ele foi indicado 5 vezes para o Prêmio Nobel, mas nunca ganhou. O Comitê Organizador Nobel reconheceu o erro décadas mais tarde. Veja, o próprio comitê do Instituto Nobel reconheceu esse erro. Foi o grande erro que o Instituto Nobel praticou por não ter dado o prêmio a Gandhi. Em 1989, o Dalai Lama Tenzin Gyatso recebeu o prêmio e o presidente do comitê disse que era, em parte, um tributo à memória de Mahatma Gandhi. Em 1989, o Dalai Lama Gyatso recebeu o prêmio Nobel. E lá o Instituto Nobel disse que isso aí era, em parte, um tributo à memória de Mahatma Gandhi, né? Mas não deram para ele especificamente, né? Gandhi promoveu uma revolução sem precedentes, tendo como pilar mestre o conceito ahimsa do yoga. Era a base dele, o termo ahimsa. Ahimsa é um comportamento que visa causar o menor sofrimento possível e, consequentemente, menos karma negativo. O Yoga de Patanjali descreve 8 passos para se chegar à iluminação espiritual, cujos 2 primeiros são Yama e Niyama. Este, segundo Antônio Castanho Ferreira, que foi um irmão que foi discípulo do nosso mestre, professor, e coluna do nosso mestre, professor Henrique de Souza, né? Antônio Castanho Ferreira, ele afirmou que são preceitos de ordem moral e condições sine qua non da iniciação. Isso que nós delineamos, né? E a ahimsa seria a base, o esteio para todo Yama e Niyama. Esse conceito ficou conhecido no Ocidente como o princípio da não violência. Era a essência do método Satyagraha. Era o princípio Satyagraha, que era o método de Gandhi, e que ele sempre praticava, ensinava e difundia a não violência. Não violência, né? Tanto que é conhecido pela filosofia, né? Essa expressão que se fala, né? Que não existem violentados, né? Existem seres que sentem a violência, né? Então, a questão da violência é sentir a violência. Agora, o errado é responder à violência com violência. Isso não é bom, né? Todos conhecem Gandhi pela sua forma peculiar de se vestir, como prova de humildade, mas também como forma de protesto contra o jugo inglês, que dominava a produção e comércio de tecidos da Índia. Gandhi troca seus ternos e gravatas por uma túnica extremamente simples. A respeito de sua vestimenta, há uma passagem muito popular que contém uma grande lição. Olha só, veja bem o que aconteceu aqui. Certa feita, ele foi convidado para uma festa pelo governador inglês, mas foi barrado por causa da sua indumentária. Eu tenho um outro informe, que na época, uma outra informação, que ele iria falar com a rainha da Inglaterra. Ele chegou lá no palácio, né? Quando ele ia entrar no palácio, os guardas
impediram que ele entrasse porque ele não estava vestido de terno e gravata. Ele estava vestido com aquelas roupas, com a túnica, né? Com a túnica. E os soldados não permitiram porque seria um desrespeito à rainha, né? Então ele voltou para casa. Ele embrulhou um terno e mandou entregá-lo ao governador. Ele mandou lá para o palácio, ele chegou em casa, ele fez um pacote. Pôs o terno, a gravata, a camisa, tudo lá dentro e mandou entregar para quem ele ia falar. Não sei se é para o governador. Uns dizem que era a rainha, outros dizem que era o governador. Dizendo assim, bom, se vocês querem meu terno e gravata, está aí a terno e gravata. Se é isso que vocês querem, né? Então foi uma lição que ele deu, né? Justamente para os ingleses, né? Ao abrir o pacote, este, surpreso, quem abriu o pacote? O governador, liga para Gandhi, perguntando o motivo de tal entrega. E o líder indiano respondeu. Ele respondeu da seguinte forma: fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha roupa. Se for a roupa que vale, eu lhe envio o meu terno. Então, isso aí, ele disse para o governador. Se é a roupa que vocês querem, então estou enviando a roupa, né, para vocês. Então, como se dizer, vocês não querem falar comigo, querem falar com a minha roupa. Então, é claro que, diante disso, o que o meu conhecimento, houve uma mudança. Houve uma mudança, pelo conhecimento que eu tenho, e o governador, ou a rainha, uns dizem que é um ou outro, né, recebeu Gandhi. Eles deram ordens para os guardas deixarem Gandhi entrar com a sua vestimenta da Índia, né, uma túnica. Né. Gandhi foi uma expressão humana que certamente atingiu o 7º princípio, né, adeptado, né, comungando com o Cristo interno e realizando o seu pleno potencial na face da Terra. Isso fica claro ao longo das suas biografias. Ele sempre se referia a uma misteriosa e imperiosa voz interna que lhe indicava os caminhos a seguir. Olha o que Gandhi falava. Ele dizia que ele fazia as coisas, mas tinha uma voz interna que o conduzia. Olha só. Claro, ele era conduzido pelos seres de elevada hierarquia, né? Pelos anjos cósmicos, né? Ele como um adepto. Né? Traduzindo-se isso em termos psicológicos, Gandhi tinha um pleno contato com o arquétipo do self, que para a psicologia é a imagem de Deus na psique do homem. E para atingir-se esse estado de conexão com o eu interior, o próprio Gandhi dá a receita: controle de si mesmo, dos desejos e muita disciplina. Isso aí, na eubiose também se ensina isso, né? A gente precisa cuidar dos nossos comportamentos, dos nossos desejos e ter uma disciplina muito grande, né? Então, como ele dizia, antes que o homem possa ouvir a voz interna, Gandhi disse, tem que passar por um longo e árduo tirocínio de aprendizagem. E quando a voz fala, desaparece qualquer dúvida. Gandhi, então, dizia que para ouvir essa voz, era necessário a pessoa controlar a si mesmo, os desejos e ter muita disciplina. Né? Em muitas passagens de sua biografia, ele relata a presença da voz do silêncio. Olha, tanto que a própria a nossa mestra, né, ela diz que Blavatsky, né, ela tem um livro chamado A Voz do Silêncio. Justamente está relacionado também com essa passagem de Gandhi na Terra, ouvindo a sua voz do silêncio interno. Né? Ele disse, então, eu não estava sonhando quando escutava a voz interna, mas essa voz foi precedida de uma luta tremenda dentro de mim mesmo. Eu escutava, identifiquei a voz, e eis que a luta cessou e eu estava cheio de tranquilidade. Olha o que Gandhi falou. Ele lutou muito dentro da sua psique, né? Mas finalmente a voz instalou-se dentro dele e ele passou a seguir essa voz sem qualquer limite. Né? O único tirano que aceito neste mundo é a voz interior, suave e serena. Ele disse assim, brincando, ele disse, o único tirano que eu aceito é a minha voz interna, né? A voz do silêncio. Gandhi era dotado de uma poderosa intuição e de uma absoluta confiança na sua voz interior. Em muitos episódios em que lhe era exigida uma postura ou ação, se dirigia para o local sem ter a mínima ideia do que deveria fazer ou falar, e mesmo assim ia.
Então, isso aí ele contava isso, que ele ia sem saber o que iria acontecer ou como iria agir, mas a voz o conduzia. E, no momento, ela dizia exatamente o que ele tinha que fazer. Na hora H da ação, um clarão. Surgia a ideia do que fazer, de uma espécie de milagre. Isso ele contava. Estava um clarão na mente e surgia justamente na mente dele o que ele teria que fazer e como teria que se comportar. Para muitos, Gandhi era um tipo de bruxo que tinha a capacidade de hipnotizar as pessoas com sua presença e muitas vezes reverter até causas consideradas impossíveis. Era um indivíduo, uma pessoa extraordinária, né? Para chegar a esse estágio, Gandhi passa por uma transformação radical nos seus hábitos de vida. Alguns anos antes de completar os 40 anos, que representa, segundo o professor Henrique José de Souza, a maioridade espiritual. Uma vez por semana, Gandhi passava o dia em absoluto silêncio, comunicando-se apenas pela escrita. Fazia muitos jejuns, ele praticava muitos jejuns, e considerava essencial a moderação do apetite. Que a pessoa não devia comer muito, né? Moderar o apetite. Seguia a Brahmacharya, que é um dos itens da etapa Yama do Yoga de Patanjali. Este item propõe abster-se de relações sexuais ou manter-se fiel quando se é casado, e é considerado uma prática purificadora e espiritualizante. Por isso, aos 36 anos, ele decidiu se abster-se de relações sexuais. Ele decidiu isso, né? Claro que cada um... Não vamos dizer que isso seja uma norma, não é uma norma, né? Vamos dizer o seguinte, a relação sexual é coisa divina, é de Deus, né? Não é nada de... O que é errado nas relações sexuais é usar isso para o comércio, para tirar vantagens, né? E assim por diante, né? Isso não é, né? Então, a sexualidade é divina, devemos deixar bem claro isso, né? Muito bem, consulta Kasturbaia após ambos terem tido o seu quarto filho e pede-lhe o consentimento que lhe é dado. Ele teve uma ligação com a teosofia. Gandhi teve ligação com a teosofia, né? Gandhi teve uma relação muito próxima com a teosofia, e esta contribuiu decisivamente para que ele conhecesse melhor a cultura indiana e passasse a enxergar a situação do seu país. E com o tempo ele começou a perceber, né? Claro, qualquer um percebia a situação vexatória pela qual passava a Índia, né? Ele sentia uma grande simpatia pelo movimento teosófico, como ele próprio relata em sua autobiografia. Ele tem uma autobiografia, olha que importante, né? Durante sua estada na Inglaterra, leu A Chave para a Teosofia de Blavatsky. Leu o livro A Chave da Teosofia de Madame Blavatsky, de Helena Petrovna Blavatsky. E, através desta obra, descobriu o Bhagavad Gita, que o marcou profundamente. Então, foi através da Chave da Teosofia que ele entrou em contato com essa obra extraordinária, Bhagavad Gita. E, segundo a sua autobiografia, marcou profundamente a sua alma, né? Décadas após a morte de Helena Petrovna Blavatsky, como uma inteligência superior bafejada por Budi Taijazi, percebeu o desvio que o movimento teosófico estava fazendo em relação à proposta original de sua fundação. Gandhi tinha muitas restrições a respeito de Charles Webster Leadbeater, um grande teósofo, né? Muitos têm restrições a respeito dele, né? Este, através de suas habilidades, evitou investigações policiais de que foi alvo na Austrália e foi expulso da Sociedade Teosófica por Henry Steele Olcott em 1906. Mas Leadbeater voltou a ter grande influência na Sociedade Teosófica quando Anne Besant assume a presidência após a morte de Olcott em fevereiro de 1907. Gandhi, com seu jeito franco, escreveu sobre Anne Besant. Vamos ver o que ele fala. Eu não creio que a senhora Besant seja uma hipócrita. Ela é crédula e foi enganada por Leadbeater. Isso aí foi na opinião do Gandhi, né? Cada um deve tirar suas próprias opiniões a esse respeito. Quando o inglês sugeriu a mim, isso fala o Gandhi, né? Quando o inglês sugeriu a mim que lesse o livro Life After Death, A Vida Após a Morte, de Leadbeater,
eu me recusei de imediato a fazer isso, porque já tinha suspeitas sobre ele depois de ver os outros escritos. Quanto à fraude armada por ele, eu vinha saber mais tarde. Isso aí é a opinião dele. Mas, veja bem, o nosso mestre fala assim, cada um deve estudar, ler, meditar e tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito bem. Sobre Lidibite, sobre Anne Besant, a pessoa deve ler e tirar as suas próprias conclusões. Anne Besant, que esteve engajada na causa da Índia, tentando obter a maior autonomia possível para esse país, teve um papel importante na visibilidade de Gandhi no cenário político indiano. Veja só, Besant teve foi um fato muito importante para essa ligação entre o Gandhi e o cenário político indiano. Né? No dia 4 de fevereiro de 1916, ela o convidou para a inauguração da Universidade Hindu de Benares, criada sob o patrocínio da Sociedade Teosófica. Desconhecendo seus interesses, ela lhe dá a palavra e ele faz um discurso inflamado e malcriado. Para uma plateia composta por estudantes, marajás, pandits e mecenas, causa o maior escândalo, dizendo verdades que nunca antes ditas tão explicitamente. Ele falou a verdade. Ele falou a maneira de ser dele, da maneira como ele falava, através da sua voz interna, né? A voz do silêncio, ele falou. E isso causou um grande tumulto na plateia. Né? Dirigindo-se aos príncipes cobertos de joias, ele dirigiu-se aos príncipes cobertos de joias. Não há salvação para a Índia, a menos que tireis essas joias e que as leis guardam ao povo da Índia. Aos grandes proprietários da terra, ele disse, não pode haver verdadeira autonomia se tirarmos dos camponeses ou deixarmos que os outros lhe tomem o resultado do seu trabalho. Ele estava defendendo os camponeses. Por isso que ele causou aquele tumulto. Né? Continuou. Nossa salvação só pode vir do pequeno agricultor. Não são nem os advogados, nem os médicos, nem os proprietários ricos que farão isso. Aos estudantes, naquela reunião, ele disse o seguinte, para mim é uma grande vergonha e uma humilhação profunda ter que me dirigir esta noite a meus compatriotas numa língua que me é estranha. Então, claro que ele estava falando em inglês. Né? Então, ele estava dizendo que ele devia falar na língua da Índia. Né? Mesmo interrompido, antes de terminar, esse discurso serviu para consolidar sua reputação de reformador social e deu-lhe uma grande visibilidade na Índia. Gandhi tornou-se um mártir na Índia e um herói nacional. Muito mais que isso, torna-se um exemplo para as gerações posteriores. Sua vida nos mostra que ele encontrou uma forma criativa de agir no mundo. Vivia a espiritualidade, não de forma mecânica e sem vida, através de repetições de protocolos vazios, mas atualizava seu contexto diante do cenário atual. Ele tinha muita propriedade no que ele falava. Ele ia diretamente ao cerne das coisas, ao fundo dos assuntos e abordava esses assuntos de maneira bastante forte. Né? Gandhi usou todas as ferramentas espirituais milenares do hinduísmo para a realização de seu potencial diante do quadro atual na Índia. Miséria, desigualdades, preconceitos, e com ele transformou a situação cristalizada. Ele conseguiu dar um jeito nisso. Né? A sua ação foi muito profunda na história da Índia. Né? E deixou uma grande mensagem a todos. Uma grande mensagem. Devemos professar a espiritualidade no mundo atual, diante dos problemas atuais, diante do estado de consciência atual, e transformar a situação reinante através desses valores espirituais. Veja bem, praticamente ele estava pregando uma nova civilização, pregando uma nova situação. Então, isso é uma coisa muito importante. Né? Devemos dizer que, além o Gandhi, ele faleceu em 1948, ele foi assassinado. Né? Ele estava caminhando com uma multidão no determinado lugar da Índia, acho que foi em Nova Delhi, né? Estava caminhando, de repente saiu um indivíduo do meio da multidão com um revólver e deu um tiro nele. Matou o Gandhi instantaneamente. Só que o Gandhi, ele estava morrendo devido ao tiro, mas ele disse algo bem alto para o seu assassino. Ele disse assim,
eu te perdoo. Olha só que coisa. O Gandhi levou o tiro e estava morrendo. As últimas palavras foram dirigidas para o seu assassino. Ele gritou, eu te perdoo. Olha que coisa impressionante, né? Coisa impressionante do Gandhi, né? Uma coisa extraordinária, né? Uma coisa extraordinária. Aliás, houve muita guerra entre os muçulmanos e os hindus, né? Na seita da Índia, né? Durante muito tempo, né? E o Gandhi queria acabar com aquela guerra. E ele fez uma greve de fome. Naquela guerra interna que havia, né, entre os muçulmanos e os seguidores dos preceitos hindus, né, houve uma grande guerra e ele então fez uma greve de fome, né, e começou realmente a entrar em decadência. Quando todos perceberam que ele ia morrer, a guerra parou. Olha só que importante a história da humanidade. Quando eles perceberam que os ingleses também estavam no meio, viu? Os ingleses também estavam envolvidos nessa guerra, né? Estavam envolvidos. Né? Quando eles perceberam, pararam a guerra. Aí veio um cidadão, o Nehru, acho que foi o Nehru, que depois foi presidente o Nehru, agora estou me lembrando, Nehru, que foi presidente da Índia depois, na República Indiana, o Nehru chegou e falou, mestre, a guerra terminou. E os nossos soldados estão dando flores para os britânicos, para os ingleses. Ele falou assim, né? A guerra acabou e os nossos soldados, nossos irmãos, estão presenteando os ingleses com flores, né? Aí dizem que o Gandhi falou assim, eu acho que até exagerei na minha questão aqui. O Gandhi falou que, isso ele brincou depois, ele disse assim, puxa, eu até exagerei nesse jejum aqui, viu? Ele disse, não precisa dar flores, né? Mas disse que estavam dando flores para os ingleses. Então aí a guerra terminou, né? Foi uma coisa impressionante. E depois houve um outro hindu que ele teve o seu filho morto pela facção que ele estava combatendo, né? Que eram justamente aqueles ismaelitas, né? E os ismaelitas. E então ele veio falar com o Gandhi que ele estava odiando muito os seus opositores, né? Então o Gandhi disse assim, você faça uma coisa, adote uma criança que esteja na rua do seu opositor. Adote uma criança, filho do seu opositor, qualquer criança. E eduque, dê espiritualidade para essa criança. Dê uma religião para essa criança. Mas uma coisa, na religião do pai dele. O Gandhi falou, você vai ensinar essa criança, ensiná-lo na religião do pai dele, não na sua religião. Veja que coisa fantástica. O pacifismo de Gandhi, né? Ele realmente repetiu na face da Terra o que Jesus Cristo ensinou. Né? Ele fez na Terra o que Jesus Cristo ensinou. O amor, o perdão, né? como se diz, né? O Pai Celestial, né? O Deus é amor e perdão. Né? Então, ele fez exatamente isso, uma coisa fantástica, né? Do Gandhi. Né? Muito bem. Então, essa é uma história maravilhosa. Eu vou aqui continuar, eu tenho aqui uma palestra que qualquer hora eu vou fazer aqui, estou preparando, que é justamente o mistério alquímico das almas gêmeas. E nessa palestra eu abordo um item eu abordo a questão da vida de Gandhi. Então, eu vou apresentar aqui, que veja que coisa extraordinária, né? Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido popularmente como Mahatma Gandhi, né? Nasceu em Nova Delhi, 2 de outubro de 1869 e faleceu em 30 de janeiro de 1948. Foi um dos idealizadores e fundadores do moderno Estado indiano e um influente defensor do Satyagraha, princípio de não agressão, forma não violenta de protesto como um meio de revolução. Aliás, eu devo dizer que na Índia existia naquela época, até 1948, o sistema de castas, 4 castas. Mas não aquelas castas que foi trazido justamente pelo surgimento da raça ariana, né? De Atlântida. A raça ariana veio de Atlântida, numa região no Planalto do Pamir, uma região transhimalaíanica com relação à Índia, né? E lá eles praticavam justamente as castas, existiam 4 castas. E essas castas eram fruto de condições kármicas. Mas, com o tempo, essas castas foram se degenerando. Isso? E as castas foram se transformando em objetos políticos.
né? Então, os seres dominantes determinavam, você é dessa casta, você é daquele. Então, quebrou aquele sistema de união da casta com o processo kármico. Então, as castas tornou-se degenerada. O processo de casta tornou-se um processo degenerado. E foi eliminado da Índia. E Gandhi trabalhou por isso. Depois de 1948, a questão de castas foi proibida na Índia. Foi proibido justamente a continuar se considerando a questão de castas. Foi eliminada da Índia, através de um trabalho popular da Índia, né, pela sua independência, no ato da sua independência com relação à Inglaterra e também com relação à ação de Gandhi, nesse sentido, né? O princípio do Satyagraha, frequentemente traduzido como caminho da verdade ou a busca da verdade, né, inspirou gerações de muitos ativistas democráticos de antirracismo, incluindo Martin Luther King. Martin Luther King ele seguiu muito nos Estados Unidos esses ensinamentos de Gandhi, né? Frequentemente, Gandhi afirmava a simplicidade de seus valores, derivados da crença tradicional hindu. Verdade, satya, e não violência, ahimsa. Como era de costume em sua cultura nessa época, com a idade de 13 anos, Mohandas, o Gandhi, foi casado. Fizeram um casamento através de um acordo entre as respectivas famílias, com uma menina da mesma idade. Antigamente, lá nos tempos remotos, era assim, né? As pessoas casavam, né? As famílias concordavam no casamento e em criança se casavam. Aliás, os meus avós, por parte materna, foi assim. A minha mãe me conta isso, né? Que lá, quando eles nasceram, aqui na região de Cananéia, as famílias nasceram os dois com a mesma idade, menininhos, né? Recém-nascidos, e as duas famílias concordaram que eles iam casar no futuro. E casaram-se. E muito bem. E foi um casamento maravilhoso entre os dois. É uma questão. Aí não foi nem a família que decidiu, era o karma deles. Né? Muito bem. Então, com 13 anos, o Gandhi casou-se. Ele foi casado com uma menina da sua mesma idade. Da sua mesma idade. Gandhi Saraladevi. Gandhi apaixonou-se por Saraladevi, sobrinha do poeta Tagore. Ele apaixonou-se por Saraladevi, sobrinha do poeta Tagore. Uma moça fina, bem educada e engajada politicamente. Saraladevi era bengalesa, casada, escritora e musicista. Segundo Gandhi, ela tinha uma voz melodiosa. Saraladevi encantava a todos, e ela é considerada a Joana d'Arc de Bengala, e a deusa Durga, que desceu à Terra. Gandhi ficou fascinado por Saraladevi, por sua inteligência e beleza. A paixão de Saraladevi foi tão intensa que diversas pessoas tentaram dissuadir ou alargá-la, inclusive seus próprios filhos. Até seus próprios filhos concordaram com essa união. A moça era tão cativante, essa Saraladevi, e encantadora, que até mesmo o grande Swami Vivekananda, de quem não era discípula, né, quis que ela o acompanhasse em sua viagem ao exterior, mas ela não foi. Ela não acompanhou o Vivekananda por esses motivos. Né? Em 1919, enquanto o marido de Saraladevi estava na cadeia, ela assumiu o editorial do jornal Hindustan, que pertencia a ele. Na mesma época, Gandhi resolveu passar uma temporada em Lahore, que fazia parte da Índia. E adivinhe onde ele ficou hospedado? Na mesma casa que Saraladevi. Logo após sua chegada, Gandhi escreveu para Anusayabin dizendo que a companhia de Saraladevi era muito atrativa e que ela cuidava bem dele. Em 1920, Gandhi considerou um casamento espiritual com Saraladevi. Casamento espiritual com Saraladevi. Saraladevi acompanhava Gandhi aos comícios do Punjab, onde ela discursava ou cantava. Ela também tecia o próprio pano no tear manual e usava o que tecia segundo os ensinamentos de Gandhi. Gandhi tecia, sabe? Ele sentava-se com uma maquininha de tecer, né? E ficava tecendo, fazendo tecidos. Existem muitas pinturas e fotos a esse respeito.
Quando Gandhi regressou a Gujarat, ele lhe escrevia cartas contando que sonhava com ela com frequência e que era uma grande Shakti. Em março de 1920, ela foi visitar Gandhi em seu ashram e passar uns dias com ele. Ashram é o lugar onde ele fazia suas meditações. As pessoas do ashram o criticaram, pois ele passava muitas horas conversando com ela. Ele passava muitas horas conversando com Saraldevi. Por isso que na minha palestra eu considerei um fato muito importante, mostrando que eram almas gêmeas, por essa aproximação que tiveram na vida, né? Segundo seu neto, Gandhi manteve Saraldevi deliberadamente fora da sua autobiografia, pois Gandhi confessou a um seu amigo, Sanger: foi algo tão pessoal que eu não coloquei em minha autobiografia. Ele escreveu a minha autobiografia, mas não citou Saraldevi, porque ele considerava uma coisa muito íntima dele. No dia 23 de agosto de 1920, Gandhi escreveu uma carta a Saraldevi, acabando com o relacionamento. Esse é o relacionamento espiritual. Que interessante, né? Ele escreveu uma carta acabando com o relacionamento espiritual. Ela ficou inconsolável e exigiu uma explicação. A explicação veio somente em dezembro do mesmo ano, em forma de uma carta. Então, ele escreveu uma carta, né? Escreveu uma carta, então, e na carta ele disse o seguinte: veja, olha o que disse. Ele falou o seguinte para Saraldevi: tenho analisado meu amor por você. Eu atingi o entendimento de casamento espiritual. É uma parceria entre duas pessoas de sexo oposto, onde o físico é completamente ausente, o casamento espiritual. Isso é possível. Portanto, entre irmão, irmã, pai e filha. Isso somente é possível entre dois brahmacaris em pensamento, palavra e ação. Aí ele continuou: temos em nós essa delicada pureza que aperfeiçoa a concordância, que aperfeiçoa a fusão, essa identidade de ideais, a plenitude do desapego, a firmeza do propósito, a grandeza da confiança? Para mim, eu posso responder claramente que é somente aspiração. Sou indigno desse companheirismo com você. E esta é a carta explicativa que eu prometi. Então ele dizia que ele não era digno desse companheirismo com o Saraldevi. Em 1940, a pedido de Saraldevi, Gandhi sugeriu que Deepak, o filho de Saraldevi, se casasse com Indira Gandhi, filha do seu amigo Nehru, que se casou, depois tornou-se presidente da Índia, né? Mas essa sugestão não vingou. Ele queria, então, que o filho de Saraldevi se casasse com a filha do Nehru, Indira Gandhi, a filha desse homem que foi presidente da Índia, depois Nehru. Mas essa sugestão não vingou. Após a morte de Saraldevi em 1945 e de Gandhi em 1948, Deepak casou-se com Radha, neta de Gandhi. Olha só. Deepak, filha de Saraldevi, casou-se com Radha, neta de Gandhi. Veja você que história interessante essa de Gandhi. É algo maravilhoso, né? É algo maravilhoso que a gente deve estudar, meditar e procurar entender essas coisas de maneira bastante profunda, né? Muito bem, essa história, então, que eu queria falar a respeito de Gandhi. Muito bem. Nós ainda temos um pouco de tempo, vamos estudar um pouco aqui a respeito dos nossos assuntos. Vamos estudar aqui alguns termos para concluir o nosso encontro, aproveitando o tempinho que tem. Vamos aqui ver aqui um termo aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o nome, estudando termos, né? Epopteia. Do grego epopteia. Vamos estudar isso para completar o nosso tempo de estudo, né? Nos mistérios, a terceira e última parte dos ritos sagrados chamava-se epopteia ou revelação, recepção dos segredos. Significa aquele grau de clarividência divina em que a visão terrestre paralisa-se, tudo o que pertence à terra desaparece e a alma une-se livre e pura com seu espírito ou Deus. Porém, o verdadeiro significado de tal palavra é superintendente, supervisor, inspetor, vigilante, mestre de obra e equivalente à palavra sânscrita evapta. Então,
a gente pode ver que, ligando com o Gandhi, né, ele passava, segundo os gregos, por esse estado de epopteia, né, de revelação, recepção dos segredos e ligação com os espíritos, as essências superiores. Né? Isso é muito importante. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver outro termo aqui. Epoptis, em grego, é um iniciado. Epoptis. Aquele que passou por seu último grau de iniciação. São Paulo, ao aplicar a si própria essa palavra, declara-se um adepto ou iniciado, com faculdades para iniciar outrem. Então aí está a história, né? Justamente sobre esse termo epoptis. Né? Muito bem. Aqui vamos seguindo aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver um outro. Vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Vamos ver outro termo aqui vindo da antiguidade, né? Erdaviraf. Olha um outro termo muito interessante para a gente entender. Erdaviraf. Foi um célebre mago persa, é o nome de um célebre mago persa, que o rei Artaxerxes escolheu entre 80.000 sacerdotes para que lhe declarasse o verdadeiro sentido da doutrina de Zoroastro, interpretada de diversas maneiras por grande número de hereges que haviam surgido na Pérsia. Tal mago disse ao rei que ia enviar sua alma ao céu para consultar o Ser Supremo. Em seguida caiu em uma letargia profunda, muito semelhante à morte. Tal estado durou 7 dias, após os quais a alma voltou ao corpo de Erdaviraf, diante do rei e de 6 magos que o acompanhavam. Fez a revelação do verdadeiro sentido de tal doutrina. Veja bem como foi grande esse ser chamado Erdaviraf. Né? Que coisa excepcional, né? Excepcional, né? Vamos ver agora um outro termo chamado Eros, do grego, Eros. Hesíodo, né? Um grande estudioso, faz do deus Eros, é um deus, Eros, faz do deus Eros a terceira pessoa da primitiva trindade helênica, composta por Uranus, Gaia e Eros. É a personificação da força procriadora na natureza em seu sentido abstrato, o impulsor da criação e procriação. Esotericamente, a mitologia faz de Eros o deus da luxúria, do desejo sensual, e daí o termo erótico. Esotericamente, seu sentido é muito diferente, né? Que coisa, né? Agora, tem um outro termo aqui, que a gente cita aqui dentro da teosofia, né? Que é a terminologia escala. Olha, nós usamos muito esse termo, escala, mas na teosofia tem um sentido especial, né? Há numerosas escalas, né? Nos diagramas de filosofias místicas, os quais eram em algumas são ainda empregadas nos respectivos mistérios de várias nações. A escala bramânica simboliza os 7 mundos, ou Saptaloka. A escala cabalística é os 7 sefirotes inferiores. A escala de Jacó é mencionada na Bíblia. A escala mitraica é também a escala misteriosa. Em seguida, há escalas de Rosa Cruz, escandinava, a de Borsipa, e por último, a escala teológica, que, segundo o irmão Kenneth Mackenzie, é constituída pelas 4 virtudes cardeais e 3 teologias. Então, aí está essa escala aqui. Evidentemente, na teosofia, sempre há esse processo de entendimento através de níveis, né? Escalas ou níveis, né? Nós temos níveis, né? Temos 3 tronos, né? Primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. Então, dentro desse contexto todo do estudo da teosofia, a gente tem, evidentemente, o sentido do entendimento por escalas. Escalas espirituais, escalas de conhecimento e assim por diante. Isso significa que, dentro dessas escalas, então, também está aquele princípio básico de que os mestres ensinam aquilo que é compatível com o entendimento dos seus discípulos. Né? Que nem Jesus, né? Jesus, ele escreveu, ele podia ter falado sobre a Índia, sobre yoga, sobre chakras, mas ele não falou. Ele restringiu-se a seguir os ensinamentos de acordo com o Velho Testamento. Ou seja, de acordo com o entendimento do povo a que ele estava se dirigindo. Então, isso aí realmente são escalas. Escalas de ensinamento, escalas de posição espiritual e assim por diante. Isso é muito presente. Então, essa nova escala é muito importante dentro do conhecimento esotérico. Né? Muito bem. Nós vamos aqui encerrando essa primeira parte do nosso encontro. Espero que tenha sido de bastante proveito para todos. Né?
Para mim, a história de Gandhi é maravilhosa, né? Uma coisa maravilhosa, né? Evidentemente, aqui, estaremos à disposição para todos para ouvir impressões de todos, ouvir perguntas ou opiniões daqueles irmãos que estão presentes. Tudo bem? Nosso irmão Carlos Nascimento, por favor. Tem algum ruído aí? Está havendo uma interferência aí, não sei o que é. Parou também. Às vezes já... Tudo bem, meu irmão Carlos Nascimento? Tudo, professor, tudo bem. O senhor trouxe um tema muito interessante, né? O Gandhi, ele é uma figura atual, né? Uma figura que a gente conhece, né? Muito bem. E ele transformou um pouco a visão espiritual da Índia, né? Porque ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, ele era um cara culto, ele estudou, ele foi advogado, né? E ao mesmo tempo, ele abraça a espiritualidade. É verdade. Ele fez direito na Inglaterra. Ele fez direito, ele era um homem muito culto. Ele era um homem muito culto. E de repente ele abraça a espiritualidade, né? Ele mais para o final da vida dele, né? E ele acaba sendo como se diz, um arquétipo não só para o povo indiano, mas para o mundo inteiro, né, professor? O Gandhi seria o que o Chico Xavier foi para o Brasil, professor? Com certeza. O Chico também foi um grande ser, né? Ele teve uma grande influência no povo brasileiro, teve uma missão muito importante no Brasil, né? E a missão do Chico Xavier é ligado com o futuro do Brasil, né? A pátria do Evangelho, né? Como ele dizia através dos seus instrutores, né? A pátria do Evangelho, né? A pátria Então ele teve essa importante missão, sim. E será que o Gandhi deixou alguma coisa escrita sobre o Brasil, professor? Eu não sei. Aí nós precisaríamos pesquisar se ele se referiu. Eu vou pesquisar se ele pessoalmente se referiu. Realmente eu não li. Até hoje eu nunca li que ele Eu também nunca li nada sobre isso, não. Que ele tenha... eu acho que ele nunca se referiu especificamente ao Brasil, né? Mas é claro que o trabalho dele faz parte do projeto espiritual do Brasil, né? É claro. Também. O que ele falava era sinarquia. Eu entendo. O que ele propunha era sinarquia já naquela época. Né? A convivência dos povos, das pessoas, de maneira pacífica, né? Isso é importante, né? E como ele morou em Londres, ele deve ter tido conhecimento da Helena Blavatsky, né? Porque ela também morou lá. Ele conheceu, ele leu, né? E aqui ele leu livros dela, né? E foi o Einstein também, ele foi elogiado por Einstein, né? Einstein também. Futuro, né? E dificilmente a humanidade vai entender como é que existia um ser tão elevado como Gandhi. Einstein também tinha essa importante visão sobre Einstein, sobre Gandhi, né? E você, Gilberto, tem alguma coisa para colocar? Opa, estava com o microfone fechado aqui. Bom, só os recadinhos aqui para o pessoal. Não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo, é importante, né? Porque aqui para nossa transmissão, né? Sempre que você clica ali no joinha, que você clica no like, o próprio YouTube ele recomenda, né? Ele envia essa transmissão ao vivo. Por isso é importante que dê o like enquanto a gente está fazendo a transmissão. Então ele manda essa transmissão para na rede, né? Ele envia para mais pessoas, então ajuda aqui na divulgação. Aproveita também, se não for inscrito no canal, se estiver passando pela primeira vez, se inscreva, clica no sininho das notificações. Sempre que tiver alguma atividade nova no canal, você recebe ali as informações, a notificação, né? E a gente pede também que você compartilhe, manda esse link, manda essa live, né? Com essa transmissão, para uma pessoa, principalmente se ela gosta, se ela acompanha, tem interesse, né, com esse tipo de assunto, esse tipo de informação, que também acaba tendo aí uma utilidade. Então,
Lembrando que o canal, o Conexão 3005, a gente sempre recomenda como fonte aí de acompanhamento, de pesquisa, de estudos, né? Aos que já estão no caminho da iniciação, porque sempre tem uma informação nova, sempre tem alguma informação diferente e sempre está acrescentando. A gente está sempre atualizando e acrescentando coisas novas, então isso é muito bom. E para aqueles que estão começando, é ótimo porque você acaba tendo aí antecipa algumas informações, tem aí uma abordagem exclusiva do professor Walter, e também você acaba se familiarizando com a linguagem, com os termos, né, com os assuntos que geralmente são tratados aí nos estudos, né, de teosofia, de iniciação, então acaba ajudando bastante. Então, são essas aí as minhas dicas. Eu queria comentar uma coisa rápido com o senhor, professor. Sim. Aproveitando o ambiente aí de Copa do Mundo, né, que nós estamos tendo por esses dias, mas para falar do Brasil, embora não seja um tema que a gente tenha desenvolvido aqui de hoje, mas é apenas e também não temos esse tema preparado de maneira muito específica, mas só um comentário que eu estava até tentando compartilhar a notícia aqui, mas eu não consegui. Se eu conseguir, depois, durante a conversa, eu compartilho. Houve, né, uma eleição, acho que foi ontem, lá no comitê, né, lá nos Estados Unidos, onde está tendo a Copa, são 48 times, né, 48 países que estão participando. E o Brasil, ele foi eleito o hino mais bonito, o hino nacional do Brasil. Não sabia dessa história. Eu estou tentando compartilhar aqui, está em todos os portais de notícias. Olha que notícia maravilhosa, o hino mais bonito. E o hino do Brasil, ele foi eleito o hino mais bonito. Então, assim, é interessante, né? Muito interessante. Então, se o senhor puder, embora a gente não tenha preparado, né, mas a respeito muito superficialmente dentro aqui das condições, sobre o hino do Brasil, né, da importância, da beleza e da relevância, né? Vem tantos países, e de repente tem aí essa relevância mesmo, né? Lá no meio de tantos países, né? E depois cantado em português, né? Claro, né? Então, veja bem, o professor Henrique de Souza diz que a língua portuguesa será uma língua internacional falada no futuro, né? O professor diz que o português é uma língua sagrada. Olha só o que o professor fala, hein? O português é uma língua sagrada. Então, alô, estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Então, eu pensei que tivesse algum problema comigo, não, mas não é. Tá aí, o hino, ele pôs aqui, o hino nacional é eleito o mais bonito da Copa do Mundo. Puxa vida, que coisa boa, bonita, viu? Então, e o professor fala que o português é uma língua sagrada que vai ter uma importante função para o entendimento das pessoas, etc., no mundo, né? Então, eu acredito até que ele possa ter uma ação no futuro, como o inglês tem hoje, né? O inglês tem hoje fala-se, é uma língua internacional, mas o Brasil tem essa missão e essa importância por ser uma língua sagrada. Né? Mas tanto a letra como a música, realmente, eu não sei se toca a gente porque a gente é brasileiro, mas eu acho que se o pessoal lá fora sentiu isso, é porque é muito bom mesmo, né? Por sinal, veja bem, olha bem que interessante. Não só a música, mas eles devem ter analisado a letra também, né? A letra, né? Não só analisar a música, né? O hino é música e letra, né? Então, eles analisaram todos os hinos na música e na letra. Então, ganhou. Professor, eu não tenho confirmação de fonte a respeito disso que eu vou falar, mas dizem que o Brasil é o único hino que não fala na sua letra sobre violência, sobre morte, né? Isso, exatamente. E fala sobre a mãe. Sobre a mãe. Exatamente. Então, exatamente. Veja bem que interessante, né? Nós estamos sobre a influência da Mãe Celeste, da Mãe Divina, né? A Mãe Divina, né? Então, o Brasil,
Eu isso falo nos meus livros, nos meus escritos, nas minhas palestras, né? Muita gente imagina o Brasil como um masculino, né? Um homem, mas não, o Brasil é mãe. Tanto que no hino diz, né? Dos filhos deste solo és mãe gentil. Olha só, diz no hino. Dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada Brasil. Pátria amada Brasil. Dos filhos desse solo, não somente, mas dos filhos de todas as pessoas que vêm de outros países. Né? O país tem essa alma de abrigar pessoas que vêm de outros países. Tem uma miscigenação muito grande aqui, né? Então, é um país que representa realmente essa unificação da humanidade em termos de sinarquia, né? Isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil realmente é um país eleito para exercer essa função. Não sou eu que estou falando, né? O Chico Xavier, através de seus mestres, né? Ele dava essas informações. O nosso professor Henrique Jesus Souza falava, né? Um outro ser que eu conheci, Pietro Baldi, né? Um filósofo que eu conheci pessoalmente, Pietro Baldi, em São Vicente, né? Um grande filósofo italiano. Ele também falava do Brasil como pátria, a pátria do futuro, né? E aqui se desenvolveu a pátria do futuro. E não só ele, muitos filósofos. Eu vou apresentar uma palestra agora mais para frente, né? Que é justamente o Quinto Império, sobre o Quinto Império. E muitos filósofos afirmam que o Brasil realmente é o futuro da humanidade. Não é só isso aí. Muitos seres afirmam que o Brasil é o futuro da humanidade. E confirmam que o nosso professor fala, né? Que o Brasil é o berço da nova civilização. Muito bom, muito bom. E vamos torcer. Então, veja bem. Gilberto, já ganhamos a Copa do Mundo, então. Nós já ganhamos a Copa do Mundo. Já está ganha. Pronto, não precisa mais nada. Se o hino nacional foi eleito melhor, já ganhamos a Copa do Mundo. Pronto. Já ganhamos o título principal, professor. Isso já é uma vitória. É uma vitória. A grande vitória foi essa. Já temos a taça, a primeira taça já temos aí. A primeira medalha legal. Já temos aí. Que legal, né? Vai ser legal, viu, o Brasil trazer o campeonato com toda essa repercussão. Eu vou pesquisar a esse respeito e na próxima encontro, eu estou pensando, agora me veio essa ideia, fazer um comentário, uma consideração sobre esse fato. Eu vou ver os detalhes, como é que aconteceu, tudo, né? Para a gente conversar sobre esse assunto. É um assunto muito importante. Muito bom e bem oportuno, né? Bem oportuno falar sobre o Brasil. Na próxima encontro aqui, a gente pode comentar sobre o que aconteceu realmente. Né? Isso. É um bom assunto. Com a vitória do Brasil sobre a Escócia, né? Isso. Não, a vitória do Brasil, a Copa do Mundo já está ganha. Muito, muito bom, professor. Bom, como não tem pergunta, eu vou conversar com o senhor sobre Gandhi, né? O Gandhi era um cara muito pacifista, né, professor? Pacifista, extremamente. E para ele chamar a atenção das pessoas que pensavam contrário a ele fazia muita greve de fome, e ele sempre conseguia, né, professor? Através da greve de fome, ele conseguia conquistar. Ele parou a guerra com a greve de fome. Com a greve de fome. Existia uma guerra tremenda lá naquela altura, né? Entre a Índia e os ingleses, né? E os opositores que tinham dentro da Índia, né? Então, estava uma grande guerra, estava morrendo gente aos montes. E ele fez uma greve de fome. Uma greve tão profunda, ele ia morrer nessa greve de fome, ele ia morrer de inanição. Aí a guerra foi parada. Para impedir que ele morresse. Interessante, né? E ele tinha uma visão também muito diferente sobre as castas, né? Ele queria uma unificação, né, sobre isso, né, sobre as castas, não essa divisão de castas, né, que a Índia tem. É que a casta na Índia virou uma questão política, né? Era nomeação. Então, lá o poder político dizia, você é daqui, você está ali, você é dessa casta e tal. Não é assim. A casta, na sua acepção fundamental, ela é fruto de karma, o fruto kármico. Por quê? A casta vem justamente da Lua. O transbordo lunar, veja, foi através do transbordo lunar que apareceram as castas. Isso a própria nossa mestra, né, Helena Blavatsky, ela conta isso, o professor também. O transbordo lunar que deu origem às castas. Isso, porque
Lá existia na Lua 4 animais lunares, 4 tipos de animais lunares. Existiam animais, mas nem todos os animais da Lua passaram para o estado humano, somente 4 tipos, que na teosofia chama-se 4 animais lunares. Esses 4 animais lunares, quando vieram para a Terra, vieram viver a fase humana. E essas 4 animais, cada um no seu nível, originou as 4 castas. É por isso que as castas é por vir da Lua. Agora, chegou um momento que mexeram tanto nisso que a casta passou a ser apenas um motivo político, econômico, né? Então, degenerou-se e foi proibida as castas na Índia. E Gandhi lutou para que isso acontecesse. Mas eu devo dizer o seguinte, mas na sinarquia, esse sistema de castas continua, mas não no sentido que nós entendemos, né? Popularmente, no sentido de evolução espiritual. Na sinarquia existe uma organização espiritual dando seus níveis exatamente para o bem comum, baseado justamente no processo evolutivo de cada um. É a base da sinarquia. Muito bom. A casta vai voltar. No tempo, quando houver sinarquia, vai voltar, mas a casta no sentido espiritual, né? Desenvolvimento espiritual de cada nível, mas no sentido comunitário, todos cooperando para o bem comum. Né? É como se fosse uma classe de hierarquias, né, professor? Hierarquia, exatamente. No universo, o universo é composto por seres de hierarquia, né? Isso. Altas hierarquias, medianas hierarquias, as hierarquias menores, é assim. Só que nós falamos das escalas, né? As escalas que nós falamos aqui, que tem uma escala, né? Existem as escalas, né? No universo, né? Isso falou certo. A política interfere muito. Eu acho que a separação da Índia pelo aquele território do Paquistão, né? Acho que foi na época de Gandhi também, né? O Paquistão se tornou independente. Também, e tudo isso foi uma questão política interna dentro da Índia, né? Exatamente, foi uma questão interna, né? Chegou um momento, né? A Índia era um protetorado. A Inglaterra dominou não só a Índia, mas o Egito também, né? Durante muitos anos dominou o Egito, dominou a Índia, né? E outros países, né? Então, aí num determinado momento, por questão... Isso não aconteceu aleatoriamente, não. Isso aconteceu por uma questão espiritual. Tudo que acontece não acontece por acaso. O professor Rodrigo Jesus diz o seguinte, não, o acaso não existe. Chegou o momento de haver esse equilíbrio, essa separação, para que cada um contribuísse da sua forma para a evolução espiritual, né? É isso. E a Índia, de certa forma, ela se desenvolveu economicamente, né, professor? A população... Exatamente. Né? A Índia tem problemas com qualquer país tem, né? A Índia tem problema social devido à população. A população muito grande, né? Muito grande. A população deve ser 5 vezes a do Brasil, né? 5 vezes. Eu acho que a maior população é da China, né? A China é a população. Eu acho que a Índia, se não me engano, se precisa consultar, parece que a Índia é o segundo nível de população. Se eu estiver enganado, mas mais ou menos. O grande problema da Índia é que o território é bem menor, né? O território da Índia acho que é menor que o Brasil, bem menor que a China, né? Então a população fica muito aglomerada ali, né? Exatamente. Mas enfim, né, professor? Deixa eu passar uns recados aqui para o pessoal. Eu sempre falo do Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas. Quem estiver passando por São Lourenço, a matriz do Espaço Shakti Nova Era fica lá em São Lourenço, sul de Minas. Fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. Para mais informações, temos o telefone, que pode ser também via WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, e o número é 997566874. O endereço do Instagram, que está aí, é @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, de Juiz de Fora, e 2 endereços em São Paulo, no Departamento de Santana e Departamento da Eubiose do Sumaré. E é sempre bom falar do projeto Iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado, aqui no canal 3005, no YouTube, sempre no mesmo horário, às 20h40, todo sábado, projeto Iniciação. E hoje o projeto de Iniciação de número 211.
e seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Quem tiver interesse em fazer a série Peregrino presencial, liga lá para o departamento do Sumaré, na Rua Paracuê 188, Sumaré, e fica próximo ao metrô Vila Madalena. Quem quiser pegar mais informações, o telefone está aí, prefixo de São Paulo é 11, o número é 99112-1707. E também temos no departamento da Eubiose de Santana, que fica lá na Rua Conselheiro Saraiva 538. E a série Peregrino presencial é toda segunda-feira, às 20 horas. Para maiores informações, o número do telefone está aí, o prefixo de São Paulo é 11, o número é 99653-9000. Então, os recados estão dados. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta. A sua prima está aí, professora, ela desejou boa noite. Boa noite, querida prima. Márcia. Márcia, minha prima Márcia. E a Índia, ela, como que será que anda a espiritualidade da Índia, professor? Porque a Índia é uma mãe, né? A mãe da civilização humana, né? A mãe, evidentemente, é claro que ainda tem aquele núcleo de ensinamentos, né, da antiguidade, né? É claro que nem todos seguem, né? Claro, evidentemente, né? Existe, como todo país, né? Todo país tem uma massa de pessoas que não seguem, né? E rejeitam, né, aqueles conhecimentos, né? Fazem coisas que não devem, né? Então, mas isso faz parte da humanidade, né? No Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim, em qualquer país é assim, né? Tem pessoas que seguem os preceitos da espiritualidade e grande parte não segue, né? Então, na Índia é assim também. Mas que ainda deixou uma grande herança para a humanidade, deu, né? Agora temos a seguinte questão que eu quero ressaltar, conforme o professor Henrique de Souza nos deixou, né? O futuro da humanidade está nas mãos do Ocidente. Olha só, não é mais o Oriente. Não sou eu que estou falando, é o professor Henrique de Souza que fala. O futuro da humanidade está nas mãos do Ocidente. É o Ocidente que tem a obrigação agora cósmica de levar a humanidade para o seu destino. E no Ocidente está aí o Brasil presente, né? O Brasil presente como a pátria do Avatar Maitreya, né? Para servir de base para a construção de uma nova ordem, né, social, etc. Né? Tanto que o nosso mestre fala, reconstruir é o brado que nos compete, né? Então ele diz que reconstruir a família, o homem, o cidadão, as leis, reconstruir tudo, né? Não é consertar. O nosso mestre diz, vamos consertar. Não tem mais conserto. Existem coisas no mundo que não tem mais conserto. Já está, que nem a ave félix, né? Não tem a ave félix, né? Ela morre, né? Morre, vira cinzas, depois ela renasce das cinzas. Então esse é o reconstruir. Reconstruir quer dizer fazer tudo novamente, com novas bases. Agora com bases espirituais, celestiais, sinárquicas, para um novo futuro para a humanidade. Muito bom, professor. A Maria Helena também está colocando sobre a série Peregrino no Departamento de Santo André, todo sábado à tarde. O departamento fica na Alameda São Caetano 60, em Santo André. É só entrar no site da Eubiose e verificar os contatos lá do Departamento de Santo André e pegar mais informações sobre a série Peregrino, a série presencial, que, na minha opinião, é muito legal fazer presencial. Eu acho que o aproveitamento é maior. Mas lembrando que a gente também tem o EAD, tá? O ensino à distância para quem quer fazer a série Peregrino. Eu acho também, professor, que o que interferiu muito na espiritualidade da Índia foi o domínio britânico, né, professor? Eu acho que isso daí trouxe muita revolta, eu acho que trouxe muito problema político no meio envolvido. Então, eu acho que a Índia, desde dessa intermediação britânica, né, acabou sofrendo muito com essa questão política interna. Isso faz parte do processo evolutivo, né? Como o professor diz, nada acontece por acaso. Foi necessário, com certeza, né? Essa conexão, né? A Índia sofreu esse embate, né? Mas deve ter recebido grandes
tributos, né? Grandes coisas, né? Para o seu desenvolvimento. Né? Agora, a questão é que todos os países devem agora agir conjuntamente para a evolução global do planeta. Né? Não é só pensar na evolução do meu país ou daquele país, tem que se pensar na evolução global. Colaborarem todos para a formação de uma sociedade única no planeta Terra, né? E sobre uma base sinárquica, né? Isso é muito importante. E uma coisa que marcou muito, né, no domínio britânico na Índia foi o idioma, né, professor? Eu nem sei se eles falam o idioma indiano, né, o hindi, né, que tinha antes da invasão. Isso aí eu já consultei. Sabe quantos idiomas falam na Índia? 15. 15 idiomas. Incluindo o inglês. Existem 15 idiomas, inclusive o sânscrito. Hoje tem muita gente que ainda fala sânscrito. Pequena pessoa sânscrito, né? Mas tem muitos dialetos, ainda tem muitos dialetos. Então, são 15 idiomas. Isso eu já... Um desses idiomas é o inglês. E outros idiomas da Índia, que eu não sei exatamente o nome que se dá, mas existem os dialetos. E o sânscrito está nesse contexto. Né? Então, são muitos idiomas. O interessante é que, veja bem, a Índia, assim, as possessões portuguesas também. Eu conheci um rapaz aqui de uma possessão, de uma ex-possessão de Portugal, também se fala questão de 10 ou 15 idiomas lá. Né? E um deles é a língua portuguesa. Um dos idiomas é a língua portuguesa. O Brasil, não. Olha só como faz parte da questão. Né? O Brasil talvez seja um dos poucos que não tem de vários idiomas. Se a gente for na Espanha, tem muitos dialetos. Vai na Alemanha, tem muitos dialetos, não é verdade? No Brasil, pelo tamanho dele, um dos maiores países do mundo, né? Em extensão de terra, é um idioma só. Agora, português. Um idioma só. Agora, no nosso idioma está incorporado termos de tupis, né? Termos tupis. A gente fala tupi sem saber. A gente fala tupi sem saber. Sem saber. Foi incorporado na nossa língua. Tanto que tem determinados termos que a gente fala aqui no Brasil que lá em Portugal não vão entender. Não vão entender. Então, é interessante isso aí. Viu? Tem muitos termos que a gente fala aqui que lá eles não vão entender. É em tupi, né? E nada é por acaso. Isso foi para preservar mesmo a língua portuguesa brasileira, né? Exatamente. A língua portuguesa foi preservada. Eu, quando era criança, eu li a história do Brasil. Eu vi o Marquês de... Aquele Marquês, não, que foi... Marquês de Pombal? Marquês de Pombal. Ele era o braço direito do rei aqui, do rei da Portugal no Brasil. E num determinado momento, o Marquês de Pombal proibiu que os jesuítas incentivassem a difusão do tupi na língua portuguesa. Ele proibiu. Ele chegou ao ponto que ele expulsou os jesuítas de Portugal e todas as possessões, né? Das colônias. Né? Ele chegou a esse ponto, expulsou os jesuítas. Eu, quando era criança, eu pensava assim, puxa, o Pombal era muito... Ele agiu de uma maneira muito... atacando as coisas. Né? Mas não, agora eu entendo que o Marquês de Pombal ele fez um trabalho de lei, manter a unidade da língua portuguesa. Talvez nem ele tenha percebido isso, mas ele foi um agente de lei para manter a integração da língua portuguesa. Né? Você vê no Paraguai falam-se duas línguas, o paraguaio e o Guarani. Guarani. Né? Nas empresas, eles falam Guarani. Veja, isso é interessante. Falam espanhol e o Guarani. No Brasil, não, português. Mas o português está cheio de língua, de palavras em tupi. Aqui a gente fala, está aqui em São Paulo, Anhangabaú, Anhanguera, a gente fala um monte de coisa, né? E na nossa linguagem também, por exemplo, cutucar. Eu vou te cutucar. Isso não existe em português. Não existe em português. Em Portugal. Tem muitas coisas, tem muitos termos em português, na língua portuguesa, que se a gente falar... Tanto que no dicionário português, de brasileiro, a gente vê, às vezes, um termo da nossa língua e está entre aspas, está brasileiro, dizendo que era uma língua típica do Brasil, né? O dicionário português do Brasil não é igual ao dicionário de Portugal. O dicionário não. É diferente. Não tem os termos que nós temos aqui, né? Se a gente pegar a notícia de Portugal, a gente vai ver que tem algumas grafias na letra que é diferente.
É diferente, exatamente. É muito interessante. Muito interessante. Tem Bom, muitos professor... termos que a gente fala, tem muitos termos que a gente fala aqui. Agora, de cabeça, eu vou até fazer uma pesquisa, uma ideia, eu vou comentar isso na aula que vem, no nosso encontro que vem, explorando esse termo das palavras que existem em português, que são de origem tupi. A gente vê que a coisa do tupi é muito grande. E o tupi que é Atlântida, né? O que é o tupi? Os tupis vieram de Atlântida, né? Foram trazidos ali do norte do Brasil para o Brasil, são descendentes atlantes, né? E trouxeram o tupi, que se encaixou dentro da língua portuguesa. Interessante, né? É interessante, né? Que em Portugal, por exemplo, carro eles chamam de viatura, né? É viatura, né? E uma vez em Portugal... O celular é outro termo. Eles falam, tem um celular, chamam de... Tem outro nome também. Outro nome lá. Então, e uma vez em Portugal, o policial me falando de viatura, ele estava perguntando se o carro estacionado ali era meu, mas eu achando que ele estava perguntando se eu tinha mexido na viatura dele. Até eu entender que viatura era carro... Uma coisa, a própria linguagem do Brasil é diferente. Eu tive uma coisa que me contaram, acho que foi na internet que me contaram. Um brasileiro estava em Portugal, numa lanchonete, e ele olhou para um sanduíche que estava lá em exposição, ele queria comer sanduíche. Ele falou para o português, me veja aquele sanduíche lá, me veja aquele sanduíche. Aí o português foi lá, olhou para o sanduíche e voltou e disse assim, eu já vi, o que tem de errado nele? Entendeu? Porque aqui no Brasil, quando veja aquele sanduíche, a gente está pedindo o sanduíche, né? Então o português foi lá, olhou o sanduíche, o que tem de errado no sanduíche dele? Né? Um outro caso que eu contei foi num brasileiro que ele estava de Portugal indo para a Espanha. E chegou na estrada, ele queria saber se ele estava no caminho certo. E viu um português, um lavrador, andando pela estrada. E ele perguntou assim, escuta, essa estrada vai para a Espanha? Aí o português falou, mas como vai para a Espanha? Ela foi construída aqui, como é que ela vai para a Espanha? Quer dizer, não é a estrada que vai, nós que vamos para a estrada. Nós que vamos para a Espanha. A língua portuguesa ela é muito certa, correta. O brasileiro é mais assim, maleável, mais maleável. Então, essa estrada vai para a Espanha? Não, a estrada não vai, né? Quem vai são os A estrada é de Portugal, ela não vai para a Espanha. E ele falou, mas como vai para a Espanha? A estrada foi construída aqui, como é que é muito interessante, realmente. Os termos de português Agora, mesmo em Portugal, eu não sei, não tenho notícia de dialetos, mas tem formas de pronúncia diferentes. Né? A informação tem, por exemplo, que o pessoal da Ilha da Madeira, o pessoal de Lisboa tem dificuldade de entender o pessoal da Ilha da Madeira, eles falam de uma maneira diferente, né? Uma pronúncia diferente e tal. Mas o Brasil não, nós temos diferenças entre a pronúncia do norte e do sul, mas a gente entende, né? Não chega ao ponto da gente não entender. Isso mesmo, professor. O pessoal está agradecendo, viu, professor? Que bom, ótimo. Estamos chegando no final estamos chegando aqui no final do programa. Eu que quero agradecer primeiramente ao professor Walter pelo conhecimento que ele trouxe aqui para a gente. E lembrando que o programa fica gravado, quem não pôde assistir hoje, por causa de jogos aí de Copa de outros países, fica gravado durante a semana, vocês assistem. Tá bem. Ótimo. Então, eu quero agradecer a todos pelo encontro de hoje e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até... e bom jogo quarta-feira, né? Vamos torcer para o Brasil. Quarta-feira. E até o próximo sábado. Parabéns pela Copa do Mundo que nós ganhamos, né? Pelo hino. O prêmio do hino nacional, né? É uma coisa maravilhosa. Eu vou pesquisar isso aí pela internet e quero ver mais informações. É isso. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo, um ótimo domingo, um bom jogo para nós na próxima quarta-feira e nos vemos aqui no próximo sábado. Até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra, uma felicidade muito grande. Estaremos aqui sábado que vem reunidos novamente às 20h40, 20 para as 9, né? Para realizarmos um novo encontro de estudos, né?
Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.